sou Felipe Falchione, um dos idealizadores do Mundo Enem Pré-Vestibular, presente na cidade de Indaiatuba há mais de uma década, preparando estudantes para o Enem e para os principais vestibulares do país. Aqui, na TV Sol, apresentaremos esta série, Educação em Exames, que pretende examinar temas ligados à educação, além de examinar os principais exames seletivos para o ingresso em cursos superiores em nosso país, como é o caso do Enem, da Unicamp, da Unesp, FUVEST, FATEC, entre tantos outros vestibulares. Gostaríamos de agradecer à TV Sol por apostar em um conteúdo tão especial como a educação. Receberemos convidados ligados aos mais diversos temas para levar informação para você, pois educação é a base de tudo e estudar era preciso. Fernando Pessoa, poeta português, escreveu um dia, referindo-se ao expansionismo marítimo português, que navegar é preciso, viver não é preciso. Aqui, no Educação em Exames, estudar é preciso, porque viver é preciso. Eu gostaria de agradecer mais um grande apoiador do nosso programa, a FATEC Indaiatuba. Obrigado à diretoria, coordenadores e demais envolvidos para que tudo isso fosse possível. E você, que não conhece a FATEC é a Faculdade de Tecnologia da nossa cidade. Possui cursos de alta empregabilidade, sem contar que ela é pública. Isso mesmo, você não terá que pagar mensalidades, não terá que esquentar a sua cabeça com o boleto no final do mês. Curso superior público e de qualidade. Há FATECs espalhadas em todo o estado de São Paulo e vale a pena conhecer cada um dos seus cursos. O site está na tela, basta acessar. Para começarmos a falar sobre o tema desse episódio, eu gostaria de convidar a diretora da Rede Pública de Ensino, Luciana Alves Sanchon de Souza, da Escola Estadual Sueli Maria Cação Ambiel Batista, aqui da cidade de Indaiatuba. Diretora, para iniciarmos a nossa conversa, vamos falar sobre dados estatísticos fornecidos pelo MEC e acessados por nós por meio da Fundação Abrinq. Segundo tal fundação, o percentual de escolas brasileiras que não retornaram às atividades presenciais no ano letivo de 2020 foi de 90%, sendo que na rede federal esse percentual foi de 98,4%, seguido pelas municipais em 97,5%, estaduais em 85,9% e as privadas em 70,9%. Diante desse contexto, mais de 98% das escolas do país adotaram um ensino não presencial. Como que a senhora avalia desse cenário durante a fase da pandemia na sua escola? Foi uma fase realmente complicada, né? Nós tivemos que adaptar a hora que nós realmente tivemos a certeza, não poderemos voltar, né? Não terá o retorno às aulas presenciais. O que nós fizemos? Nós montamos todas as salas na plataforma Classroom e a gente começou apenas com o período da manhã. Então a gente dava 5 aulas por dia. Nós fomos aumentando até chegar nas 9 aulas diárias que nós temos na nossa escola. Então nós conseguimos finalizar o ano de 2020 com toda a carga horária da escola, mas totalmente de maneira online. Legal. Sobre o acesso dos computadores, escolas, né, o acesso do aluno à internet, à tecnologia, a gente tem alguns dados do MEC, né, onde apontam que 15,9% da rede estadual brasileira adotou medidas nesse sentido. Já na rede municipal, o número foi registrado de 2,2%, só em Brasil, né? Os números demonstram que essa não foi a ampla realidade, claro, né, que houve uma medida nesse sentido, né, na sua escola. Ou no geral, nas escolas públicas em Indaiatuba, como que isso aconteceu? Esse número faz sentido para a gente? 15% do Estado e apenas 2% da Prefeitura? Acho que a gente vive num cenário um pouco diferente, né? Graças a Deus nós temos um cenário diferenciado, né, na nossa unidade escolar. Nós conseguimos fazer com que 98% dos nossos alunos acompanhassem as aulas online, né? O governo do estado de São Paulo conseguiu dar alguns subsídios porque ele distribuiu chips para os alunos, para que os alunos conseguissem acompanhar as aulas pelo CMSP.
No nosso caso, como a gente fez a opção pelas aulas online, mas os nossos professores ministravam as aulas e essas aulas eram transmitidas em tempo real para os alunos, eles acompanhavam pelos celulares e computadores de casa, né? Aí você pode perguntar, mas não tem algum aluno que não tinha acesso, né, aos recursos tecnológicos? Sim, nós tínhamos alguns alunos que não tinham acesso. E como que a gente supriu isso? A gente supriu através de doações. A gente conseguiu parcerias e conseguimos doações de celulares, de computadores, para que os alunos conseguissem acompanhar as nossas aulas de casa. Aqueles alunos que mesmo assim tinham alguma dificuldade, a gente entregava a atividade impressa, né? O pai retirava na secretaria da escola e ele devolvia na secretaria para que o professor pudesse fazer essa correção. Legal, então esse chip que foi entregue do governo do estado era para acessar determinados tipos de conteúdo. Ele tem todo o acesso ao Centro de Mídias, né, que é um aplicativo que o governo do estado de São Paulo criou na pandemia, também não existia, né? E lá no Centro de Mídias, alguns professores gravavam as aulas e essas aulas eram transmitidas para os alunos em casa e ele podia acompanhar tanto pelo aplicativo Centro de Mídias e também pela TV Cultura, né? Até mesmo aqui na nossa escola a gente participou de gravações dessas aulas, né? Os nossos professores gravaram algumas aulas para ser disponibilizada no Centro de Mídias para os alunos. Legal. De acordo com a avaliação do MEC, né, vários pontos foram muito desgastados durante a pandemia. Nós selecionamos 4 onde a gente foi consultar dentro do site do próprio MEC, eles consideram que são os mais importantes. E vamos ver se isso aconteceu na realidade da escola aqui em Indaiatuba. O primeiro deles é em relação ao comprometimento do calendário escolar. O segundo em relação ao retrocesso do aprendizado educacional e da aprendizagem dos estudantes. O terceiro ponto, os dados estruturais e sociais para os estudantes e as suas famílias de baixa renda. E o terceiro, o abandono em potencial em relação à evasão escolar. A senhora poderia comentar se a gente teve esses riscos aqui na escola, ou como que vocês administraram essa situação durante a pandemia? Houve sim. No início da pandemia, né, havia uma grande preocupação como que nós conseguiríamos cumprir o calendário escolar, né? O governo do estado de São Paulo emitiu uma resolução na qual ele adaptava, deixava de ser dias letivos e nós tínhamos que cumprir uma carga horária específica para o ensino médio, que é o nosso caso, né? Então, nós trabalhamos com horas-aulas, né? E essas horas podiam ser cumpridas pelo Centro de Mídias ou por atividades da escola, né? Como nós optamos pelas nossas atividades, como eu disse no início, nós tínhamos uma carga horária reduzida, mas nós fomos ampliando e já no final de 2020, nós já tínhamos a carga horária de 9 aulas diárias na nossa escola. Então, nós conseguimos cumprir todo o calendário, tanto em 2020 como em 2021. 2021, grande parte também foi online e no final de outubro, início de novembro, nós tivemos a grande demanda de alunos já no presencial. Mas o início do ano letivo se deu também de maneira online. Legal. Aqui a gente está falando de escola de ensino médio. Tem fundamental também? Não, aqui só ensino médio. Ensino médio, né? E é uma escola de ensino integral. Então, os alunos ficam aqui 9 horas por dia, né? Então, a nossa carga horária é um pouco mais estendida do que a carga horária de uma escola regular. Perfeito. Legal. E desses pontos que nós tratamos, né, qual que a senhora acha que foi o maior desafio, né? Onde realmente a coisa aconteceu? Olha, um dos maiores desafios realmente foi mostrar para o aluno que ele podia aprender, né? Nós ainda estamos trabalhando com as habilidades não adquiridas através do nivelamento, né? A recuperação continua desses alunos e principalmente dessas habilidades que eles perderam, né, nesse período de pandemia, né? Mas algo que nos preocupou muito e ainda está nos preocupando é o aspecto social, é a ansiedade que o aluno criou, né? São suas dúvidas quanto ao futuro, eu vou conseguir passar em vestibular ou não. O foco da nossa escola são as aprovações nos vestibulares, então muitos alunos acreditavam que com as aulas online eles não teriam a mesma qualidade
Então, mostrar para o aluno, sim, que ele é capaz, que nós estávamos conseguindo cumprir o currículo e trabalhar com todas essas ansiedades, né, que a doença trouxe e as ansiedades naturais que o adolescente já tem por si só. Então, acho que foi um dos pontos primordiais que a escola teve que conseguir trabalhar com esse aluno e ainda estamos trabalhando nesse processo, né? Através dos nossos tutores, os nossos professores atendem os alunos, então trabalham com ele toda essa questão que eles são capazes de conseguir passar nos vestibulares. A gente fez esse trabalho muito forte em 2021 com os alunos e conseguimos um grande número de aprovações. E esse trabalho continua em 2022 também, principalmente com as terceiras séries. Maravilha, isso aí é ensino integral e de qualidade aqui da nossa cidade. Obrigado, diretora. Vamos encerrar esse bloco e na sequência a gente volta com muito mais informação sobre essa retomada pós-pandemia na educação. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente! Estamos de volta para mais um bloco da série Educação e Exames. E aqui conosco a vice-diretora Thaís Gavalieri, da Escola Estadual Sueli Maria Cação Ambiel Batista, da cidade de Indaiatuba, nossa convidada para falar sobre o retorno às aulas presenciais pós-pandemia aos estudantes da educação básica. Neste bloco, eu gostaria de discutir com a senhora sobre os conteúdos tradicionais, as disciplinas em geral e as dinâmicas em suas transmissões aos estudantes durante os anos de isolamento social de 2020 e 2021, no momento presente até o retorno das aulas presenciais. Vamos falar de número novamente, só que desta vez vamos falar sobre a saúde mental da garotada. Thaís, houve uma pesquisa da Fundação Ayrton Senna, juntamente com a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, que revelou o forte impacto que a pandemia e o consequente isolamento social tiveram na condição sociopsicológica na maioria dos estudantes. A pesquisa ouviu 642 mil alunos em todo o estado de São Paulo, do 5º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio. O estudo mostra que 70% desses estudantes relataram quadros de depressão ou ansiedade quando foram consultados a partir do retorno presencial. Sem dúvida, trata-se de um número alarmante, né? Em 8 de abril deste ano, 2022, 6 estudantes de uma escola pública de Recife, Pernambuco, precisaram de atendimento de emergência no local, após uma crise coletiva de ansiedade, neste momento de retorno presencial às aulas e durante uma semana de provas. As imagens que vamos ver são impactantes. O caso acabou sendo isolado, mas a gente não pode olhar para esse caso achando que aconteceu só lá e que não pode acontecer em nenhum outro lugar, né? Como que fica, como você percebe a questão socioemocional desse aluno no retorno das aulas aqui na escola? Sim, Felipe, com certeza, né? O impacto da pandemia nos adolescentes ele foi bastante expressivo, né? A gente tem feito o uso da rede protetiva da cidade de Indaiatuba, né? No caso mais especificamente do CAPS, de uma maneira bastante intensa, né? Alunos sendo encaminhados para acompanhamento psicológico, né? Para que seja monitorado devido a esse estado de depressão, né? O que a gente percebeu também que a autoconfiança deles ficou muito abalada, né? Eles não se sentem mais preparados para prestar um vestibular ou para seguir aí no mundo acadêmico. Então, o nosso trabalho hoje aqui na escola, ele está bem voltado em fortalecer esse estudante, para que ele volte a acreditar em si mesmo, né? E para isso a gente tem usado várias estruturas que são disponíveis, por exemplo,
o programa do Psicólogos da Educação, né, que é um programa que a Secretaria da Educação hoje oferece. Nossa escola tem 20 horas disponíveis mensalmente para serem usadas com os alunos, né? Então a gente tem feito rodas de conversa, debate, temas, sempre com temas voltados, né, para essa questão de fortalecer as competências socioemocionais. É lógico, né, que a disciplina de projeto de vida, ela vem ali no apoio, né, aliado lado a lado também com todas as ações que a escola vem desenvolvendo, né, o trabalho dos tutores, da gente enquanto gestão, nesse acolhimento dos alunos. Legal, eu tenho aqui alguns números da mesma pesquisa mencionada para a gente discutir. 33% dos estudantes dizem hoje ter dificuldade na concentração sobre o que é transmitido em sala de aula. 33%. 18,8% disseram se sentir totalmente esgotados e sob pressão. O mesmo percentual disse que perdeu totalmente o sono devido às preocupações. 13,6% relatam a perda da confiança em si mesmo. Além disso, 1/3 dos alunos se autoqualificou como pouquíssimos focados. A senhora percebe algum desses efeitos dos estudantes aqui na escola, no âmbito mais geral, nas escolas de Indaiatuba? Sim, percebemos muito intenso, né? É até interessante esse dado que você está trazendo, né? Dessa questão da autoconfiança, né? Que foi algo que eu mencionei anteriormente, que é um ponto que a gente percebeu que ficou bastante abalado, né? O que a gente, para vocês terem uma ideia, né, de algumas dificuldades que nós tivemos aí no retorno, nós tivemos que ensinar os alunos de novo a se organizar-se no espaço sala de aula. Então, como eu me comporto nesse espaço, como eu organizo o meu material, né, essa questão da rotina, né, como a Luciana disse no bloco anterior, nós ficamos aqui 9h30, né, então, como é ficar aqui 9h30 de novo, estar nessa questão do convívio social. Então foram várias coisas que a gente sempre brinca entre nós, assim, que nós tivemos que reaprender, né, uma escola diferente, ou seja, o aluno teve que aprender a se portar nesse espaço novamente e nós a organizar esse espaço para acolher, né, essa nova demanda que havia surgido devido ao contexto da pandemia. Legal. E tem algum trabalho específico em relação aos professores e alunos, assim, que é uma particularidade da escola? Tem sido feito? Não? Sim, tem diversas ações, né, que a gente tem tentado fazer para suprir, né, essas novas demandas que surgiram. Então, por exemplo, a gente tem batido bastante em cima dessa questão do uso da agenda, em organizar essas agendas, em fazer um trabalho meio ali, sabe, lado a lado com o aluno, nessa questão de sentar com ele e organizar, olha, a agenda se usa assim, em questão de sentar às vezes com o aluno e falar, olha, você precisa se organizar em relação ao seu material. Várias vezes a gente chegou a ajudar o aluno a organizar o próprio caderno, né? Ter essa conversa no sentido de que agora ele precisava ficar sentado na sala de aula, aquele tempo, né, que aquele momento em que ele tinha aula online, que ele assistia aula lá de pijama, né, enrolado na coberta, e que a todo momento surgia uma demanda lá na casa dele e ele deixava o professor lá, ia resolver essa demanda e voltava. Então tivemos que retomar todas as regras da escola, né, e também com os professores, né, esse acolhimento, a equipe como um todo, preparando, né, para essa questão do recurso tecnológico que veio, né, depois a pandemia trouxe, mas ele veio para ficar, hoje ele faz parte do nosso contexto também. Então, várias adaptações a gente teve que ir criando, né? Sem contar as atividades que a gente tenta fazer, né? Hoje, particularmente, nós temos tentado trabalhar com alguns exercícios de interpretação de texto ou de leitura dinâmica para que os alunos voltem a ter o hábito, né, de não fazer mais aquela visão bem simplista da educação, como sim, infelizmente a pandemia trouxe para alguns. Legal. Eu costumo sempre observar o papel da educação, né, dos pais na educação dos filhos. Isso, antes da pandemia, era algo muito importante para que desse certo, né, para que funcionasse. Como que fica desse cenário pós-pandêmico, né? A orientação da família, a proximidade da família dentro do contexto familiar, toda essa interação, como vocês estão vendo tudo isso?
Sim, a família, né, é o nosso principal parceiro, eu sempre costumo dizer isso, né, e ver na escola, né, um ambiente em que ela pode também contar para demandas que às vezes não são só da educação. Por exemplo, essas questões que a gente apontou anteriormente voltadas às competências socioemocionais. Então, diversas famílias procuram por nós hoje, né, relatando alguns episódios de depressão que tem percebido em casa, ou essa coisa mesmo da autoconfiança, para que a escola, junto com eles, faça esse trabalho de fortalecimento, né? E às vezes até da própria família, né? Nós temos feito também alguns encontros, né, com os pais, usando esse programa do governo, do Psicólogos da Educação, também para falar sobre essa questão da adolescência, sobre essa nova realidade que nós estamos vivendo. Durante a pandemia, nós fizemos alguns encontros, né? E agora, depois da pandemia, a gente tem feito também alguns encontros para falar sobre esses assuntos. E na reunião de pais, a gente tem feito as reuniões por tutoria, onde o pai é atendido só pelo professor tutor, para que ele tenha esse momento mais íntimo, mais reservado ali, para falar, de repente, sobre alguma necessidade específica que ele tenha, né, da família ou do filho, visto que muitas famílias também acabaram perdendo entes queridos devido à pandemia e tudo mais. Você que é pai, você que é mãe, o seu envolvimento na escola do teu filho é fundamental. Escola, aluno, família. Sem esse tripé bem alinhado, nada dá certo. Vamos ver agora o depoimento de um aluno que voltou a estudar pós-pandemia. Vamos ver o que ele acha desse momento de retomada dos estudos. Oi, meu nome é Henrique, eu estudo na escola Sueli Maria. E voltar para a escola depois de 2 anos em casa foi ruim, porque eu adorava ficar em casa assistindo aula de pijama, mas mesmo assim foi muito bom. Rever meus amigos de novo e o estudo tá muito melhor. Eu consigo prestar muito mais atenção nas aulas e tirar dúvidas muito mais rápido com os professores. Bom, já que a gente está falando de família e dessa conexão de vida saudável que a escola pode proporcionar, é natural que os professores estejam preocupados com essa reposição e recuperação, principalmente do conteúdo de aprendizagem defasada, né? Como que a gente pode aproveitar esse contexto em que a gente está saindo da pandemia, retomando a normalidade, se é que pode ser dessa forma, e que reforça essa conexão entre escola, família, para realmente a gente ver aí uma vida mais saudável para esse aluno daqui para frente. Como vocês veem isso? Sim, os indicadores, né, que a gente tem avaliado após a pandemia, né, tem mostrado que a defasagem dos alunos, principalmente em língua portuguesa e matemática, ela é bastante expressiva, né? Só para vocês terem uma ideia, hoje a nossa escola, né, tem um índice de desempenho nas provas externas, né, na AP, por exemplo, que é uma avaliação de aprendizagem em processo externa que vem da Secretaria da Educação. Em língua portuguesa, o desempenho é em torno de 65% e em matemática é em torno de 50%. Então, a gente tem consciência, né, de que houve aí, né, um retrocesso em todo esse processo, e essa preocupação, é claro, é algo que tira o sono dos professores, né? O que a gente tem feito, né, para tentar melhorar esses indicadores, né, tentar fortalecer? Temos trabalhado bastante no nivelamento, né, tem aulas específicas onde os alunos trabalham as habilidades dos anos anteriores para se sentirem preparados e fortalecidos, né, para dar continuidade aos seus estudos, e a recuperação, né, que acontece de forma contínua, ou seja, paralela ao conteúdo que está sendo ali aplicado no cotidiano dos alunos, né? Então, a gente tem estabelecido algumas estratégias. E essa parceria com os pais vem no sentido da gente sempre deixar claro para o pai esses indicadores, né? Então, como eu mencionei, na reunião de pais, a gente tem apresentado esses indicadores para que eles também fiquem a par dessa situação, né? E nos ajudem em casa, né? Orientando, né? Conversando com os filhos para que eles também façam um estudo, né, em casa lá, a tarefa, se organizem para ter momentos em casa em que eles vão sentar e estudar e se preparar para recuperar essas defasagens. Legal. Nós vamos fechar mais esse bloco do nosso programa Educação em Exames. E voltamos na sequência com muito mais sobre esse processo de retomada dos alunos aos estudos pós-pandemia, pós-Covid-19.
Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente! Eu acessei aqui um artigo que diz o seguinte: artigo desenvolvido pela pesquisadora Raquel Thaís Browning, mestre em Educação, em Ciências e também professora de Matemática da Rede Pública de Ensino Superior em Ijuí, Rio Grande do Sul. Apresentado durante o 21º Jornada de Extensão da Universidade de Ijuí, ocorrida entre os dias 20 e 23 de outubro de 2020, onde ela afirma que o professor não estava preparado para este modelo de ensino, o ensino à distância, pois as formações docentes eram vinculadas ao uso das tecnologias em sala de aula. Também se observa que existe insegurança por parte do professor nesse processo, pois não é possível, de fato, verificar se a aprendizagem vem acontecendo por parte do aluno, considerando os conceitos matemáticos. Isso se verificará efetivamente quando o ensino presencial voltar a ocorrer. A minha pergunta é direta: o que foi verificado com o retorno das aulas presenciais até agora? Foi verificado que realmente, né, existe uma defasagem, né, mas que essa questão de não ter aprendido nada, eu não concordo, né? Eu acho que os alunos aprenderam, talvez não o conteúdo, podemos dizer assim, de forma sistematizada, como ele estaria no presencial, mas ele aprendeu, inclusive, novas formas de aprender, né? Novas formas dele se organizar, esse limiar com o recurso tecnológico, né? Que a gente fala, o jovem é próximo do recurso tecnológico. Ele é próximo do recurso tecnológico, mas da rede social, né? Então, a gente também viu que precisava se fazer uma formação para uso de recursos tecnológicos a priori, né, para benefício da aprendizagem. Apesar, né, das dificuldades que a gente vê, as defasagens, eu acredito sim que a gente conseguiu, né, no caso da nossa escola, nós conseguimos sim avançar no desenvolvimento dos conteúdos e conseguimos inclusive preparar os nossos alunos para que pudessem prestar o vestibular no final do ano de 2021, por exemplo, inclusive conseguir ingressar, né, no ensino superior. Legal. Da mesma forma com que aconteceu, né, essa questão da retomada, acho que a matemática a gente já falou bastante sobre isso, como ela é importante, e isso também se aplica às áreas de humanas, né, história, geografia, filosofia, sociologia. Como os professores têm adotado formas de recuperar esse período pós-pandemia em relação a essas matérias? Na área de humanas, a gente não consegue ver um impacto tão expressivo como em matemática, como bem você pontuou, né? Até porque muitos dos conteúdos, né, dos objetos de conhecimento que são desenvolvidos na área de humanas, eles são muito próximos do cotidiano, da realidade do aluno, estão nas mídias. Então isso acaba ficando mais inerente ali ao contexto de vida do aluno, o que facilita a sua aprendizagem, né? Então na área de humanas, a nossa escola, por exemplo, não consegue ver uma defasagem expressiva como a gente vê em língua portuguesa e matemática, como eu mencionei anteriormente. Legal. E quando a gente fala sobre, por exemplo, literatura, educação artística, educação física, redação, qual que é o impacto disso, né? Acho que dá para trazer bastante coisa para o aluno nesse momento, não só recuperar, mas acho que extravasar aí na questão do conteúdo para ajudar a alinhar, inclusive, outras matérias? Sim, sim. São disciplinas cruciais, né? Porque elas trabalham bastante a linguagem corporal, né? Expressões artísticas. Então, elas são um momento, sim, do aluno trazer à tona, né, competências e habilidades diferenciadas, né? Então a gente consegue valorizar com essas disciplinas outras habilidades. Então elas são muito importantes. A questão da literatura, né? Apesar da gente ter ficado tanto tempo em casa, muitos alunos acabaram perdendo o hábito da leitura, né? O que é uma coisa que às vezes a gente até se pergunta o porquê disso, né? Então hoje o que a gente tem feito? Muitos projetos na sala de leitura, né? Muitas rodas de leitura no contexto da língua portuguesa em si, nas aulas, tentando fortalecer ou resgatar esse hábito,
que é tão importante, né? Afinal de contas, o nosso vocabulário, ele só vai, né, ser bem conceituado, bem formado, se a gente tiver boas leituras. Legal. No final desse bloco, não poderia te falar ou perguntar sobre os professores e as professoras que também ficaram envolvidos dentro de todo esse processo. Afinal de contas, também vieram junto com a pandemia, com tantos outros problemas, como os alunos também. No entanto, são os profissionais responsáveis por pegar esse jovem e trazer de volta para um mesmo nível de realidade. Como foi o tratamento dos professores assim, em relação à escola para com seus professores e professoras? Então, assim, de antemão, né, a minha admiração por esses profissionais, né, que se reinventaram aí durante a pandemia. Aqueles que não tinham a habilidade com tecnologia passaram a ter, porque ela, né, passou a ser crucial. E a todo momento, né, até agora, porque a gente já passou, podemos dizer assim, a fase crítica do retorno, a gente tem o tempo todo nas nossas reuniões, discussões, assim, propostas de atividades para tanto fortalecer essa parte acadêmica, que é o nosso foco, mas também para fortalecer o aspecto socioemocional desses alunos, né? Então, os professores da minha escola especificamente, né, são muito comprometidos nesse sentido, né, de estarem sempre pensando no melhor para os nossos alunos. Em termos de como a gente ajudou eles, né, a se fortalecerem também, afinal de contas estávamos todos nós na pandemia, né? A gente fez vários encontros, né? Trouxemos algumas pessoas para conversar com eles também, disponibilizamos horas do Psicólogos da Educação para esses profissionais. O psicólogo às vezes vinha no ATPC para trocar alguma ideia com eles, né? Falar sobre algum assunto específico, né? Mas a todo momento a gente percebeu que era um apoiando o outro, né? Quando a gente percebia que um estava vivendo uma situação um pouco mais complicada, né? Uma situação mais complexa, a equipe se mobilizava para ir lá, apoiar, ajudar, né? Afinal de contas, a gente estava todo mundo ali no mesmo bar. E isso foi vivido intensamente. Maravilha, acredito que essa realidade seja a realidade de muitas outras escolas, não só aqui em Indaiatuba, mas no Brasil como um todo. Bom, Thaís, eu gostaria de agradecer mais uma vez assim, a oportunidade de estar de volta no colégio, de conhecer mais uma vez o trabalho, né, que vocês fizeram durante a pandemia e principalmente os desafios dessa retomada. E gostaria de deixar espaço também para suas considerações. Não, Felipe, nós que agradecemos, né, mais uma vez a oportunidade, né, da Escola Sueli trazer a sua vivência em nome da diretora Luciana, em meu nome, agradecer também a oportunidade de estar aqui falando com vocês. Obrigada. Maravilha. Roda o VT e depois do intervalo a gente volta com o último bloco, Educação e Exames. Oi, eu sou a Mariana do Mundo Enem e eu gostaria de convidar você para vir conhecer a nossa unidade de Indaiatuba. Gostaria também de comunicar que nós já estamos com as matrículas abertas para o curso pré-vestibular e pré-vestibulinho de 2023. Não fique aí esperando, vem visitar a gente! Estamos de volta e eu gostaria de encerrar a entrevista de hoje com o pensamento do professor, escritor e médico brasileiro Augusto Cury. Ele diz: educar é semear com sabedoria e colher com paciência. Acho que paciência é uma palavra importante agora. Creio que esperança também seja outra palavra muito importante neste momento. Um grande abraço a todos e até o próximo programa.